Em 2026, a melhor estratégia de diferenciação, na minha opinião, para o seu SaaS é a escolha de um nicho ou um hiper nicho de atuação. Nós, inclusive, já falamos disso aqui em outro vídeo que eu vou deixar aqui no canal para você assistir. Mas hoje eu quero de fato te mostrar como nichar ou como hiper nichar, seja para você que está começando a construir o seu SaaS, o seu software, está começando a querer lançar esse software no mercado, ou para você que já tem um software já em operação, já tem clientes, por exemplo, um RP, um CRM, e está travado nesse crescimento aí, está meio batendo cabeça, não está conseguindo entender para onde que você vai. Então eu te convido a assistir esse vídeo, que eu tenho certeza que no final você vai encontrar respostas para isso aí e vai conseguir traçar um direcionamento melhor de nicho, de atuação para o seu software. E eu te convido também, claro, se você gostar desse vídeo e se fizer sentido para você, você já se inscrever nesse canal e aqui embaixo também você já consegue conhecer o meu programa de mentoria para donos e fundadores de software de empresas de tecnologia. Bom, então vamos lá para o conteúdo, sem muita enrolação, já respeitando um pouco aqui do seu tempo. Primeiramente, antes de entrar de fato em como nichar, um ponto que nós já falamos em outros vídeos, mas por que a estratégia de hipernicho funciona? E que quando eu falo hipernicho, a gente pode tanto levar para o lado hiper ultra nicho mesmo, ou um nicho mais específico, assim, não tão nichado, não tão aprofundado. Mas, vamos lá. Por que essa estratégia de hipernicho, de nichar, funciona? Primeira coisa aqui é o entendimento do seu público. Quando você escolhe essa estratégia, quando você vai para um nicho, para um hiper nicho, é muito mais fácil mapear a dor desse público, a dor desse nicho, porque você começa de fato a entender, a viver a realidade desse pessoal, começa a entender de fato quais são os seus problemas, quais são suas dores, o que esses caras estão passando, essas pessoas estão passando, esse público está passando, para direcionar melhor a sua solução. E aí, consequentemente, você consegue definir melhor a sua oferta. Porque definir uma oferta melhor. Você conhecendo melhor seu público, você conhecendo melhor o seu nicho de atuação, você consegue criar uma oferta, melhorar o seu software, direcionar aquilo que você vende de uma forma muito mais assertiva. Você consegue ser bem específico naquilo, você consegue comunicar claramente, diretamente para aquele pessoal, porque você entende de fato o que eles estão passando. O terceiro motivo do porquê essa estratégia de hipernicho funciona é estar ligado à consolidação. É muito mais fácil você se tornar uma autoridade num nicho pequeno, num nicho específico, do que tornar-se uma autoridade das pessoas te conhecerem, as pessoas te respeitarem, num nicho já muito saturado, num nicho muito grande. Por exemplo, você trabalha com software para varejo, você quer começar o seu software já está ali, você tem ali um número razoável de clientes, você quer crescer. Só que, gente, já existem centenas de outros softwares que já são específicos para o varejo e dentro dessa centena de software já tem, por exemplo, alguns grandes players que dominam esse segmento de varejo. Vou te dar o exemplo do Bling, vou te dar o exemplo do Omie, enfim, vários softwares na minha realidade, por exemplo. Então, é muito mais difícil você se tornar uma autoridade, você se consolidar nesse nicho. Mas, por exemplo, quando você vai para um varejo de supermercado e atacadista, e você já fica mais restrito porque são poucos softwares. Existem alguns já, óbvio que já vai existir software consolidado, mas a competição reduz. Você consegue, de fato, entrar no mercado e criar os seus diferenciais. Então, esses, na minha opinião, são os motivos do porquê essa estratégia de hiper nicho funciona. E agora, sendo bem direto, já indo para uma espécie de framework de validação de como escolher o nicho, eu pensei em duas estratégias aqui. Uma para quem já possui um software ou um produto, vamos colocar aqui dessa maneira, e outra para quem está começando. São estratégias que se complementam, óbvio, uma não é excludente da outra, mas são estágios diferentes que a gente precisa analisar situações diferentes. Bom, primeiramente, se você já possui um produto, se você já tem um RP, um CRM ou qualquer outro tipo de software mais generalista,
Assim como eu tinha aqui, eu tenho, né, um produto que ele é mais generalista e tem um mais nichado. Mas se você está nessa situação e não sabe muito bem o que fazer, eu te sugiro olhar para 4 pontos importantes. O primeiro é, você vai, obviamente, analisar a sua base de clientes e, obviamente, também o seu produto. Você vai fazer essas duas análises primeiramente. O que seria fazer essa análise de cliente? É você tabelar todos os seus clientes, e hoje está muito mais fácil, tá, gente? Você tem o Cloud, você tem o GPT aí, você baixar toda a sua tabela de clientes, baixar dados demográficos desse cliente, dados de suporte, dados financeiros. Você pode ter acesso hoje facilmente também a uma pesquisa de mercado, né, através dessas IAs. Então ficou muito mais fácil de fazer essa análise. E aí, você joga isso tudo para o GPT, direciona ele da forma correta, e aí você vai extrair algumas informações. Primeiramente, quais clientes você consegue gerar mais valor? E o que é gerar mais valor? Na minha opinião, gerar mais valor é aquele cliente que consegue usar o seu produto, que é satisfeito com o seu produto e você consegue gerar um benefício para ele. Você consegue gerar uma economia de tempo, você consegue gerar uma economia de dinheiro. Isso tudo é uma geração de valor. E geralmente a gente identifica isso através dos clientes que são fiéis com a gente, que estão há mais tempo, os mais satisfeitos, que dão depoimento, que elogiam, enfim, que são clientes fiéis da nossa marca, que por vezes indicam. Então, acho que você pode começar a extrair essa informação. A segunda informação que você vai extrair dessa análise: quais clientes dão mais retorno? Por quê? Em tese, é para ser o cliente que te dá mais valor, que você gera mais valor, é o que te dá mais retorno. Mas pode ser que às vezes você consegue gerar mais valor por um nicho específico, porém, o cliente que é fiel a você, o cliente que está mais tempo com você, é de outro nicho. Então, a gente precisa levar isso em consideração, e aí você vai analisar o ARPA, né, desse cliente, ou seja, quanto que ele te paga em média por mês e também o LTV, claro, né? Quanto que ele já te pagou, por quanto tempo que ele já te pagou. E isso você vai entender quais segmentos de cliente te dão mais retorno. E uma outra análise também que eu gosto de fazer para poder definir está relacionada a suporte e uso do produto. Por quê? A gente tem que fazer a conta, pôr na balança se compensa. Pô, eu tenho um cliente que usa bem o meu produto, me paga bem, pô, mas dá uma puta dor de cabeça. Eu, sei lá, tenho que atender esse cliente às vezes final de semana, eu tenho que atender esse cliente feriado, sábado, domingo. Será que eu estou disposto a pagar por isso? Pagar esse preço? Um exemplo nosso, que um nicho que a gente saiu, que a gente parou de atuar, era o nicho de bares e restaurantes. Por quê? Bar e restaurante vai te dar suporte à noite, final de semana, é o dia que os caras trabalham. A gente não estava disposto a trabalhar a atender nesse horário, apesar de ser um nicho extremamente rentável, um nicho muito bom, que você consegue construir produtos que agregam valor e esses caras te pagam bem. Porém, a gente não estava disposto a isso. E pelo menos há 7 anos atrás, quando a gente trabalhava um pouco nesse segmento ainda, né, dava muito problema de automação, de impressora, enfim, de parar a rede do restaurante, e não era tão interessante para a gente trabalhar com esse segmento. Então, analisa isso aí, cara. Baixa tudo que você tiver de informação da sua base de clientes, cruza com dados de produto, cruza com dados de suporte, cruza com dados financeiros. Tudo que você tiver, joga para o GPT, joga para o Cloud aí, pede para ele analisar. E pede também para fazer uma pesquisa de mercado. Achei isso muito importante. Uma pesquisa de mercado. Que também não adianta você querer atender um cliente que te gera valor, que te dá retorno, mas porque existem 3 conceitos aqui muito importantes, né, que a gente tem que levar em consideração, que é o TAM, o SAM e o SOM. O pessoal fala muito isso na coisa de produto de startup, né? O TAM, que é? O Total Addressable Market, ou seja, o mercado total. Vamos pôr um funil grandão aqui. Esse é o TAM. O SAM é o mercado endereçável, ou seja, qual a fatia qual que é o nicho que a gente está trabalhando, a fatia que a gente consegue atender. E o som é, o mercado alcançável, ou seja, é o hipernicho mesmo que eu vou trabalhar antes de tomar uma decisão qual nicho seguir.
E aí, pô, beleza, analisou tudo isso aqui. Nós vamos para a segunda parte aqui que casa muito bem com essa primeira, justamente para quem está começando. O que acontece? Para quem está começando, e essa estratégia vai casar junto com a estratégia de se você tem um produto já e quer revisar a sua estratégia, seu nicho, existem 5 pontos que a gente vai analisar, e essa análise eu aprendi com o Jonas, meu amigo Jonas aí do canal Jonas Castro. Um cara muito bom, vale a pena vocês conferirem esse canal dele. E isso vale para qualquer tipo de produto, tipo de serviço, mas a gente está falando aqui, obviamente, para software. Primeiro ponto que a gente precisa analisar é a necessidade do mercado. Ou seja, existe uma dor, existe um problema que o mercado está passando, que o mercado, esse nicho, né, de atuação está passando, que eles sofrem com esse problema e eles estão dispostos a pagar por isso, por uma solução. Beleza, a gente precisa avaliar isso, porque de nada adianta eu querer atuar em um nicho, eu querer vender um software para um nicho, se não tem essa necessidade. E aqui, necessidade é dor, a gente está falando de dor, de problema. E lembrando que esse problema é um problema do cliente, não é um problema que a gente acha que o cliente tem. O que acontece? Eu vejo muito dono de software, cara quer construir uma plataforma, um sistema, ou qualquer outra coisa que seja. Aí o cara pensa assim, nossa, eu tenho certeza que eu vou construir isso aqui e o cliente vai precisar, porque eu acho que o cara tem isso, o cara passa por aquilo. Quando vê, vai para a rua, e quando vê, vai tentar testar, vender a solução, e o cara não precisa. Então, é muito importante conhecer o nicho, o cliente que você está atuando. É muito diferente você falar de um problema de algo que você acha que faz sentido para essa pessoa. O problema é, de fato, algo que atrapalha ela, algo que faz ela perder tempo, ela perder dinheiro. Isso é uma necessidade, um problema. O segundo ponto que a gente precisa entender aqui, que você precisa avaliar, é o seu interesse, talvez o seu conhecimento nesse segmento, nesse nicho. Você conhece de fato as regras de negócio, você conhece de fato o que esse tipo de cliente vive, você já passou por isso, você tem contatos com isso, você está disposto a viver trabalhando e resolvendo problema para esse nicho por um bom tempo? Ou, por exemplo, se você já tem um produto, o seu produto já consegue atender, já consegue fazer alguma coisa para esse nicho? Acho que esse é o ponto que a gente tem que avaliar no interesse. O terceiro ponto é a competência. Ou seja, você já tem um case de sucesso, você já conseguiu trabalhar nesse segmento, você já tem alguma experiência relacionada a isso, ou você está sendo um aventureiro, tá? Eu acho que o segmento de serviço ali, segmento de empresas, de contabilidade é uma boa. Pô, mas você já esteve lá dentro? Já construiu alguma coisa para esse segmento? Isso aqui, obviamente, não é obrigatório, tá, gente? Mas é um ponto de avaliação. Você já conversou com esses contadores? Você já sentiu na pele o que esses caras sentem? Você já conseguiu resolver algum problema para eles? O quarto ponto, que está relacionado com algo que eu já falei, é o horizonte de oportunidades. Ou seja, no longo prazo, para daqui 5, 10 anos, esse nicho vai continuar sendo lucrativo? Ou é um nicho que tende a desaparecer? É um nicho que tende a ser extremamente automatizado? Vai estar vindo muito concorrente? Ou é algo que não tem? Você já conseguiu avaliar isso? Esse é um ponto muito importante. Não adianta a gente querer entrar no nicho extremamente saturado. Se você entra no nicho extremamente saturado, você ainda vai precisar hipernichar mais ainda. Exemplo, vou fazer um software de contabilidade. Tem um monte aí, já tem alguns grandes players, é difícil. Mas eu vou fazer um software para contabilidade digital. Você já está nichando mais ainda. Vou fazer um software para contabilidade digital que atende apenas clientes MEI. Você está vendo que você está conseguindo nichar mais ainda. Talvez exista um horizonte de oportunidades nisso aí a longo prazo. E por fim, é um ponto importante também, que é a sua originalidade. O que isso quer dizer? Você tem algum diferencial que é único seu, do seu produto, para esse nicho? Você tem algo que é específico, especial seu, que você criou, que você consegue atender esse público, esse nicho, dentro do seu produto, dentro do seu software? Existe alguma funcionalidade já específica para essa galera, para esse pessoal, que vai satisfazer, que vai resolver o problema deles? Ou você está entrando para ser um mais do mesmo? Claro que você entrando no nicho, você definindo o nicho, a tendência é que você consiga crescer mais isso aqui, você consiga desenvolver mais. Mas de início, você já tem alguma coisa? E olha
Que interessante isso aqui, é que o Jonas criou esse framework. A gente criou 5 palavras aqui, né? Necessidade, interesse, competência, horizonte e originalidade. E se você pegar a primeira letra, elas formam a palavra nicho. É o framework do Jonas chamado nicho. Vocês conseguem ver melhor, até no canal dele, o vídeo sobre isso. E eu gosto de trazer para as pessoas que eu acompanho, para os meus clientes, sobre esse framework, porque dá muita clareza, nos ajuda a direcionar de forma melhor. Se você já tem tudo isso aqui, todas essas análises, juntando com essa definição aqui, pô, a tendência sua é decolar, criar produto muito bacana, uma proposta de valor única e consegue se diferenciar. E para fechar, um ponto que eu sempre me pergunto, sempre falo, eu sempre estou me perguntando aqui na minha empresa para procurar o meu diferencial e sempre oriento os meus clientes de software, os meus mentorados também se perguntarem, que é o seguinte: por que o cliente deve escolher o meu software, o meu sistema, a minha solução, ao invés do concorrente? Eu me pergunto sempre, por que o cliente deve escolher o meu RP e não escolher um Conta Azul, por exemplo, um Bling, um Omie? Isso nos ajuda a criar diferenciais. E quando você hipernicha, quando você nicha e consegue falar a língua do seu cliente, do seu nicho, você cria talvez um dos grandes diferenciais. Você consegue agregar valor, você consegue criar, por exemplo, funcionalidades, resolver direto a dor daquele público, daquele cliente específico. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixe suas dúvidas aqui nos comentários, o que você acha sobre nichar. Se você tem alguma experiência parecida, vamos todos contribuir para que a gente possa crescer enquanto comunidade. E para você que chegou até aqui, vou deixar um vídeo bônus onde eu faço uma análise se o mercado de SaaS vai acabar, se o mercado de software vai acabar com essa crescente da inteligência artificial. Te vejo no próximo vídeo.